uma equipe de caçadores de fantasmas recebeu o relato de uma jovem garota que disse ter experimentado coisas inexplicáveis e assustadoras quando se hospedou no quarto de um hotel canadense no ano de 2008. A jovem disse que ficou 2 noites hospedada no hotel, e que na primeira noite, ela acordou durante a madrugada, com seu corpo completamente paralisada. Ainda pior foi que ela disse ter visto um homem misterioso, que estava sorrindo para ela, a observando em meio à escuridão. A jovem acabou desmaiando, e acordou somente horas depois do ocorrido. Aterrorizada, a jovem decidiu ligar para o namorado, contando tudo o que havia acontecido, e ele disse que ela pode ter sido vítima de um incidente de paralisia do sono. Na outra noite, a jovem disse ter tido um pesadelo horrível, em que ela via um homem em chamas, flutuando do lado de fora da janela. Ela então acorda com o telefone tocando, e ao atender ouve a voz de seu namorado completamente em choque, dizendo que também teve um pesadelo assustador, onde ele via um homem invadindo o quarto, e fazendo coisas horríveis a ela. Em completo terror, a jovem decide simplesmente ir embora, só que na manhã do dia seguinte ela retorna ao hotel para buscar suas coisas, e ao entrar no quarto, se depara com a janela completamente aberta, e com sua mala revirada, como se alguém tivesse vasculhado seus pertences. Novamente ela liga para seu namorado, e estranhamente ele diz que nem sequer havia ligado para ela na noite anterior, a deixando ainda mais confusa, sem entender o que estava acontecendo. A equipe de caça-fantasmas então vai até o hotel citado pela garota, se hospedando exatamente no mesmo quarto, dando início à investigação, só que eles não conseguem registrar nada de tão assustador, somente alguns barulhos estranhos, e também alguns equipamentos que começaram a apresentar problemas de repente. Só que horas depois, algo assustador realmente acontece. Os rapazes ligam alguns de seus equipamentos, e deixam uma câmera gravando enquanto estão dormindo, só que eles são acordados no meio da noite por um destes aparelhos, e para deixar tudo ainda pior, logo após acordarem, isso acontece. O usuário de uma rede social publicou uma gravação um tanto estranha, que ele disse ter sido gravada por uma câmera de segurança, instalada na casa da namorada de um amigo. O usuário disse que ela possui 2 cachorros em sua casa, e que em certa noite, eles começaram a agir de maneira muito estranha, e por isso a mulher decidiu checar as gravações feitas pela câmera, só que ficou chocada ao ver os vídeos, pois em um deles, tinha isso. Os cães parecem se incomodar com alguma coisa, só que do nada uma gaveta é arremessada na direção deles, os deixando bem assustados. A mulher disse não ter ideia do que aconteceu, mas que acredita que isso possa ser algum tipo de manifestação sobrenatural. Mas será que foi isso mesmo, ou tudo isso se trata de algo completamente diferente? Esse rapaz possui uma loja de artigos para festas, que está localizada em uma cidade mexicana, só que há algum tempo, manifestações assustadoras têm acontecido, devido a uma pinhata que o proprietário acredita estar possuída por forças sobrenaturais.
recentemente o integrante de um grupo de caçadores de fantasmas, foi até a loja para fazer uma investigação durante a noite, só que infelizmente nada de estranho aconteceu por um bom tempo. O rapaz então se deita em um sofá da loja, e espera que alguma coisa fora do comum aconteça. Bem, e de fato algo aconteceu. Uma televisão do nada se liga sozinha. Só que segundos depois, ela começa a se mover por conta própria, se aproximando lentamente do investigador desavisado. Mesmo confuso, o investigador decide continuar a gravação, só que ele não esperava que de repente, isso iria acontecer. Enquanto o rapaz estava distraído, do nada uma figura arrepiante surge na sala, o observando em meio à escuridão. Uma figura muito parecida com uma criança, porém completamente pálida e translúcida. O investigador não tinha notado a misteriosa aparição, até que assistiu à gravação horas depois. Uma equipe de investigadores do paranormal foi até uma floresta distante na Alemanha, que dizem ser um lugar imensamente assombrado. Os moradores da região dizem que esse lugar é assombrado pelo espírito de uma jovem garota, um espírito que eles chamam de a Mulher de Preto, que infelizmente perdeu sua vida anos atrás, e que agora vaga inquietamente pelo lugar. Os investigadores então partem para a floresta, passando de carro pela estrada ao redor dela. E quando eles não estavam esperando, de repente, isso acontece. Abi o ne? Orada birisi mi vardı, bana mı öyle geldi? Abi o neydi? Öne gitti, biraz öne doğru. Enquanto passavam pela estrada, eles veem uma mulher muito estranha vestindo roupas pretas. Espantados, os investigadores rapidamente voltam até o local para dar uma olhada, só que ao chegar eles veem que essa mulher estranha havia simplesmente desaparecido. Inclusive eles descem do carro à procura dela, só que mesmo assim não encontram absolutamente nada. Meses depois, a equipe retorna ao local à procura dessa assustadora mulher de preto. Eles então descem do carro, instalam uma câmera, e decidem sair para explorar o lugar. Só que enquanto estavam fora, a câmera acabou registrando algo muito estranho.
Uma figura sinistra pode ser vista atravessando de um lado para outro da estrada, sumindo logo em seguida, simplesmente desaparecendo no ar. A equipe então volta para o local, não tendo ideia do que haviam acabado de registrar. Mas seria isso uma verdadeira aparição de um fantasma? Esse rapaz possui uma loja de artigos para festas, que está localizada em uma cidade mexicana. Só que há algum tempo, manifestações assustadoras têm acontecido, devido a uma pinhata que o proprietário acredita estar possuída por forças sobrenaturais. Recentemente, o integrante de um grupo de caçadores de fantasmas foi até a loja para fazer uma investigação durante a noite. Só que infelizmente nada de estranho aconteceu por um bom tempo. O rapaz então se deita em um sofá da loja e espera que alguma coisa fora do comum aconteça. Bem, e de fato algo aconteceu. Uma televisão do nada se liga sozinha. Só que segundos depois, ela começa a se mover por conta própria, se aproximando lentamente do investigador desavisado. Mesmo confuso, o investigador decide continuar a gravação, só que ele não esperava que de repente, isso iria acontecer. Enquanto o rapaz estava distraído, do nada uma figura arrepiante surge na sala, o observando em meio à escuridão. Uma figura muito parecida com uma criança, porém completamente pálida e translúcida. O investigador não tinha notado a misteriosa aparição, até que assistiu à gravação horas depois. Ou seja, será que essa loja está sendo realmente assombrada? Dê uma olhada em mais vídeos dessa equipe de caçadores de fantasmas. E também veja gravações assustadoras sobre a loja no canal do proprietário, e também em seu perfil nas redes sociais. O usuário de uma rede social publicou uma gravação um tanto estranha, que ele disse ter sido gravada por uma câmera de segurança, instalada na casa da namorada de um amigo. O usuário disse que ela possui 2 cachorros em sua casa,
e que em certa noite, eles começaram a agir de maneira muito estranha, e por isso a mulher decidiu checar as gravações feitas pela câmera, só que ficou chocada ao ver os vídeos, pois em um deles, tinha isso. Os cães parecem se incomodar com alguma coisa, só que do nada uma gaveta é arremessada na direção deles, os deixando bem assustados. A mulher disse não ter ideia do que aconteceu, mas que acredita que isso possa ser algum tipo de manifestação sobrenatural. Mas será que foi isso mesmo, ou tudo isso se trata de algo completamente diferente?